Em seus primeiros minutos no cargo, Donald Trump disse que está declarando emergência energética nacional. Segundo ele, a crise da inflação foi causada por gastos excessivos e aumento dos preços de energia nos Estados Unidos. O republicano quer impulsionar a produção de petróleo e a demanda por seus produtos. Já estamos aqui no estúdio com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Trump ainda revogou medidas sobre carros elétricos, ou seja, ele quer realmente retornar o ditado que ele falava durante a campanha presidencial: drill, baby, drill, forçar a perfuração, reforçar a perfuração de petróleo. Exatamente, Márcio. A ideia dele é cancelar todas as medidas que o Biden tomou em prol da transição energética. E foram muitas. Foram muitas, né? Com o Green New Deal, ele criou incentivos tributários para os carros elétricos, para a geração eólica, geração solar, né? E com isso ele procurava criar uma série de empregos nessa nova indústria de transição. E aí, quando o Trump ele cancela esses atos e volta, né, para a queima de petróleo, ou seja, nós vamos ter uns Estados Unidos movido basicamente a petróleo, abandonando essas fontes renováveis, ele causa um problema tecnológico para o país, porque os Estados Unidos, pelo menos durante 4 anos, ficarão alijados do desenvolvimento de tecnologias relacionadas à transição energética. E, enquanto isso, a China vai desenvolvendo cada vez mais exatamente os seus carros elétricos. Exatamente. Então, por exemplo, a Europa continua com a meta de redução de emissões. Quando ela precisar de tecnologia, aonde é que ela vai buscar essa tecnologia? Na China. Carros elétricos, né, chineses estão sendo espalhados por todos os países. E mesmo no caso, né, o pessoal fala assim, bom, mas ele fez tomou uma atitude que vai contra a Tesla, que é uma grande produtora de carros elétricos, porque ele cancelou incentivos tributários. Mas há análises que mostram o seguinte: a Tesla ela tem um custo muito competitivo comparativamente às montadoras tradicionais americanas. Então, mesmo cancelando os apoios tributários que os carros elétricos tinham, ela vai continuar ainda com preço mais competitivo dentro dos Estados Unidos. E tem um detalhe, ela não produz só o Tesla nos Estados Unidos, ela também produz na China e produz na Europa. Então, isso é algo que não deve afetar sobremaneira o desempenho da indústria da Tesla como um todo, mas vai alijar os Estados Unidos desse desenvolvimento de novas tecnologias de transição. Mas eu entendo o desejo de Donald Trump, mas as montadoras americanas, grandes montadoras que vendem para o mundo inteiro, elas não percebem que se voltarem apenas, se elas acabarem se voltando apenas para a produção de carros movido a petróleo, combustível fóssil, sujo, podem estar vendendo mais dentro dos Estados Unidos, mas vão perder mercado fora? Elas já têm perdido o mercado em relação aos carros elétricos porque elas perceberam que elas não conseguem ser tão competitivas quanto os chineses. Os chineses foram para os carros elétricos por uma necessidade de redução de emissões dentro da China, mas também porque eles perceberam que eles não seriam competitivos trabalhando numa indústria automotiva convencional. Então, eles foram para os carros elétricos porque era a oportunidade que eles teriam, né? Era um gap de mercado que eles tinham a preencher exatamente para conseguir essa competitividade que eles estão conseguindo agora. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite. Boa noite.